Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos finalizando essa série de estudos e como já fizemos aqui uma ampla propaganda, obrigado, gente, Deus abençoe, viu? Nós vamos também, para a honra e glória do Senhor Jesus, falar de um livro maravilhoso que, gente, vocês vão se empolgar demais com o que nós temos separado para vocês com o livro de Atos. É um livro empolgante, é a igreja em movimento, é a igreja andando, é a igreja expandindo, é o Senhor realizando milagres. E nós vamos, inclusive, irmãos, nos identificar com essa igreja, vamos nos encaixar nessa igreja. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso, né? E nós tivemos aqui nós estávamos vendo Provérbios, e na última quarta-feira nós falamos sobre o Deus que nos ajuda a trazermos as palavras que causam bem nas pessoas. Só Deus pode produzir isso em nós. Nós aprendemos isso. Antes disso, nós falamos sobre as palavras que causam bem, falamos sobre as palavras que causam mal, e as palavras que causam mal, nós citamos inclusive um versículo emblemático e também muito grave, que as palavras podem causar mal no sentido até de matar a pessoa. Ah, Romão, quer dizer, não é todo no sentido físico, mas eu estou falando no sentido espiritual e também até no físico, dependendo do tipo de palavra que você usar. Entendeu? Pode causar uma tragédia. E essas palavras, né, nós falamos sobre a mentira, falamos sobre a fofoca, falamos sobre as palavras iradas, falamos sobre a bajulação, falamos sobre o excesso de palavras, falamos sobre as palavras impetuosas, que são palavras sem pensar, palavras que a gente fala assim sem coordenar os pensamentos, falamos precipitadamente. Tudo isso nós falamos, e depois, nessa última quarta-feira, nós falamos sobre o Deus que nos ajuda a falar as palavras de bem, que são as palavras que edificam, são as palavras que curam, são as palavras que levantam, são as palavras que animam, são as palavras que vêm do coração de Deus para nós, para que nós possamos falar com as pessoas. E as palavras que têm o poder de gerar morte, gerar vida, né, elas são, vamos dizer assim, elas são dadas por Deus no sentido do bem, no sentido de contrapor as palavras que causam morte, porque Deus quer causar vida. Por isso nós terminamos aqui essa série lá falando do Deus que nos ajuda a falarmos as boas palavras, do Deus que nos ajuda a escolher a vida. E hoje nós vamos falar do que Provérbios traz sobre esse Deus, que é algumas características. Primeiro nós vamos falar da santidade desse Deus. O que Provérbios fala sobre a santidade? E o que isso nos impele a fazer para, vamos dizer assim, coincidir a nossa vida com essa santidade. Nós vamos falar também sobre a soberania de Deus. O que é esse Deus soberano? O que é essa soberania em nossa vida? Provérbios fala sobre essa soberania. Vamos ver o que Provérbios tem para nós dizendo sobre essa soberania. E nós vamos falar também sobre a compassividade de Deus. Ou seja, o quão Deus é compassivo, tem a compaixão desenvolvida para nos abençoar, para nos guiar, para andar conosco nessa terra. Essas três características são bem citadas em Provérbios, e nós vamos desenrolar hoje, né? A princípio, eu quero dizer que quando nós estudamos a palavra de Deus, ou seja, nós fizemos um estudo agora de Provérbios, nós estudamos essa palavra de Deus
para conhecer o Deus da palavra. Nós fazemos um estudo de Deus para que Deus seja conhecido por nós. Não que nós vamos dizer assim, determinar como Deus. Agora eu já sei tudo de Deus, cara. Estou estudando Provérbios, já sei. Não é assim. Nós vamos estudar em Provérbios agora o que Deus revela de si para nós. Porque é impossível nós desenharmos Deus através de alguns escritos da Bíblia, que ele deixa para nos mostrar resquícios, partes do que ele é. Deus é muito mais, é infinitamente maior, mais grandioso do que tudo que nós possamos estudar e ver. Inclusive, se você fala em estudar Deus, eu acho até uma certa ofensa. Porque Deus é tão além de nós, que nós não temos como estudar Deus. Quem somos nós para estudar Deus? Mas nós vamos ver o que Deus nos deu a seu respeito. O que Deus nos fala a seu respeito. O que Deus revela para nós sobre si. É isso que nós vamos fazer. Não vamos de forma nenhuma colocar Deus numa moldura. Eu já sei o que é Deus. Deus está aqui, pronto, está do tamanho dessa moldura, porque Deus se desenhou assim na Bíblia. Não. Quando eu colocar Deus numa moldura que eu faço e que eu desenho, esse Deus vai ficar do meu tamanho. E aí ele vai deixar de ser Deus. Porque está do meu tamanho. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Da grandeza desse Deus. Tem coisas que nós não vamos entender. Como diz o apóstolo Paulo, são coisas que são impossíveis do ser humano entender. Mas são coisas de Deus. São mistérios dele. E aí a gente fica brigando. Ah, Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Meu irmão, em vez de ficar brigando com Deus, veja o que Deus fez na sua vida e veja o que Deus está fazendo em sua vida. Veja o que Deus é em sua vida. Tem um teólogo que diz o seguinte, que quando a gente enxerga o passado, a gente visualiza, tem uma visualização da nossa vida, daquilo que aconteceu no passado. E o que acontece no passado revela esse Deus que nós às vezes não compreendemos, mas quando a gente olha certos caminhos que nós passamos, nós vamos compreender onde Deus estava, como Deus estava fazendo e agindo em nossas vidas, como Deus agiu em cada momento difícil que nós passamos, ou fácil que nós passamos, em cada circunstância onde as coisas ficaram assim tão nebulosas que a gente simplesmente dizia assim, cara, cadê Deus? Deus estava ali. E a gente não entendeu, não viu, mas depois que a gente olha assim, cara, Deus estava ali. E isso nos ensina. Nos ensina. Agora, o que nos ensina não nos prepara para aquilo que nós não conhecemos. É aí que entra Deus em nossas vidas. Porque Deus, conhecedor do passado, presente e futuro, Ele pode te guiar. Ele pode ser o teu guia, Ele pode ser o teu Senhor, e vai te preparar para qualquer coisa que você vai enfrentar no futuro. Por isso que é maravilhoso, quando nós temos a presença desse Deus em nossa vida. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, em certos momentos, olha bem, em que ele fazia aqueles pecados negros, ou melhor, pecados horrorosos, pecados nebulosos, pecados que eram trevas puras. Davi, ele simplesmente, ele olhava para a escuridão da sua alma e sentia que naquela escuridão que ele estava vivendo, algo mudou. Porque quando Deus entra no coração do homem, Deus traz o quê? A luz.
E aquilo que é trevas começa então a surgir como luz, começa a virar claridade como luz, começa a ser luz em nossas vidas. Davi sentiu vontade de ter a luz de Deus de novo em sua vida. E lá no Salmo 51, depois daquele pecado terrível e a ausência de Deus, ele falou: Senhor, renova em mim o teu espírito, porque sem a luz de Deus é impossível caminhar nesse mundo. Esse Deus é maravilhoso. Portanto, no Provérbios, capítulo 9, versículo 10, tem uma palavra emblemática para mim que é o fechamento disso aqui. Diz o seguinte, por favor, painel, bota aí para nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos, ou seja, o conhecimento de Deus, é o entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu expliquei para vocês, em todo esse capítulo de Provérbios que nós vimos, todos esses capítulos que nós estudamos, todos esses estudos que nós fizemos, 35, se não me falha a memória, tudo isso que nós estudamos, nós falamos de quê? Que o temor do Senhor não é medo de Deus. Temor do Senhor é amor a Deus. Olhe bem o que eu estou dizendo, hein? Temor do Senhor não é medo de Deus. Temor do Senhor é amor a Deus. Por quê? Temor delineia respeito. Delineia significa dar a semelhança de respeitar a Deus. Quem tem amor, respeita pelo amor. E quem respeita pelo amor, não respeita obrigado, respeita porque gosta. Quando você respeita a sua esposa por amor, você respeita porque gosta, porque ama ela. E é esse respeito, é esse temor que Deus quer de você. Deus não quer que você sinta medo dele. Tem muita gente que tem temor por medo. Respeita Deus por causa do medo. Mas pensa, que tipo de relação é essa? Quando você se relaciona com Deus, não pela via do amor, mas pela via do medo. Entenda isso. Procure ver se isso coincide com o Deus que se chama amor. Porque tem um versículo da palavra de Deus que diz assim: Deus é amor. Pergunta para mim se isso coincide. Por isso eu estou dizendo, temor de Deus, no meu entender, significa amar a Deus. Então, quando eu temo a Deus, quando eu estou temendo ao Senhor, estou respeitando esse Deus, eu estou respeitando porque eu o amo. Porque eu quero ter intimidade com Ele, porque eu quero ter Ele como meu amigo, quero ter Ele como meu pai, quero ter Ele como meu guia, quero ter Ele como a presença constante em minha vida. Não adianta eu ter medo de Deus. Ter medo de Deus, quando o medo acaba, quando eu esqueço o medo, eu faço. E depois eu fico pensando na punição, quando eu faço. Quando eu faço, aí pronto, aí acabou. Tem gente que fala assim: estou perdido, estou danado, estou arrebentado, porque o que eu fiz, Deus agora vai me sumir comigo do mapa. Não é assim que a gente tem que se relacionar com Deus. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que esse Deus nós temos que amá-lo, para poder respeitá-lo como Ele quer que nós respeitamos. Como é que um pai quer ser respeitado pelo seu filho? Você que é pai, você quer ser respeitado pelo seu filho quando ele tem medo de você? Medo por causa da surra que você vai dar? Medo por causa de alguma coisa que você vai tirar dele? Pensa que tipo de relação é essa. Aí quando ele estiver longe de você, você não está presente, o que você faz? Faz tudo o que ele pediu para você não fazer. Porque ali ele não tá você não está vendo ele.
Esse tipo de relação é uma relação saudável? É a pergunta que eu faço a você, que é pai e mãe. É uma relação saudável? Agora, quando o filho te ama, ele respeita você pelo que você é. E ele respeitando pelo que você é, o que você ensina para ele, mesmo que ele esteja distante de você, lá junto com os colegas, junto com os amiguinhos, ou com as amiguinhas, eles vão deixar, ou elas vão deixar de fazer alguma coisa errada, aí vai perguntar, mas por que você não faz? Não, é porque a minha mãe, o meu pai disse para não fazer. Ué, mas eles não estão aqui. Eu sei. Mas mesmo assim, está aqui no meu coração, eu amo eles, eu vou respeitar a memória deles, não vou fazer. E pronto. Quando você faz isso, você dignifica o nome do seu pai e da sua mãe diante das pessoas na qual você obedeceu por amor. Isso é o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria pode ser os dois sentidos. O início é o começo da sabedoria. E pode ser também o princípio, ou seja, o método, o jeito que você vai continuar andando no caminho. O princípio. Pode ser as duas coisas. Qual é o início? É o amor. Você ama, então por isso, eu amando a Deus, eu vou ser sábio, porque eu vou fazer aquilo que Ele me ordena fazer. Eu andando com Ele, eu vou ser sábio, porque todas as vezes que eu tiver dúvida, eu junto com Ele vou ter a solução daquilo que eu tiver de andar, de caminhar, como nós vamos ver aqui, cada passo o Senhor guiando. Então a primeira coisa que nós vamos falar aqui sobre Deus, que Provérbios nos fala, é santidade, Deus santo. Deus santo. Antes de entrar em Provérbios, eu quero citar 2 versículos emblemáticos, um no Velho Testamento, o outro no Novo Testamento. No Velho Testamento tem lá no capítulo 19 de Levítico, versículo 2, dizendo assim: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Simples assim. Ih, Romão, pegou, porque santidade está longe de mim. Pessoal, deixa eu desmistificar alguma coisa aqui sobre ser santo. Tem gente que pensa que ser santo, me perdoe, ser santo é se colocar num pedestal, uma pessoa imaculada, uma pessoa fora desse mundo, um extraterrestre humano, porque é um humano que deixou de viver na Terra, entendeu? E aí o cara é beatificado, é sei lá o quê, e o cara é santo. Eu me lembro que teve uma vez que eu era jovenzinho, tinha uns 12, 13 anos, e tinha uma pessoa que foi convidada para pregar lá na igreja que eu congregava, né? Eu não vou citar o nome aqui só para não ficar esquisito. E nessa igreja, né, existia uma mistificação daquele pregador. A primeira coisa que se falava dele é como ele se preparava para ir pregar. Fala assim, não, o cara fica 3 dias direto, trancado. Ali só com água, não come nada, o cara fica ali. Depois daqueles 3 dias, ele fica 1 semana sem falar com ninguém. Aí depois, ele vai direto para o púlpito para falar alguma coisa e pregar. Mas é o seguinte, meu irmão, quando ele chega é raio puro, o cara chega assim, uá, todo mundo cai, uá. Toca ali, pronto, acabou tudo, aquele negócio todo. Irmão, para com isso. Para de ficar prestando atenção nessas coisas que beiram mais a feitiçaria. Olha que coisa grave eu estou falando, hein? Eu não estou citando o nome de igreja nenhuma, mas beira mais a feitiçaria do que o Evangelho. Deus fez milagres de diversas formas. Curou através da sombra. Curou através do cuspe.
curou através da palavra. Aí vem uma pessoa e quer imitar aquilo que está escrito na Bíblia, dizendo que Deus usou aquilo ali daquela forma. Mas aquilo não é um método. Os milagres de Deus não são medidos por medida, para que você use aquilo como método. E tem pessoas que usam como método. E tem pessoas que, não sei se é para arrumar, para ser respeitado no meio evangélico, que para ele tocar numa pessoa tem que cair. Calma lá, meu irmão. Não é bem assim. O evangelho e o Deus que você serve, ele não está sujeito a métodos humanos, mas ele faz e opera do jeito que ele quer, da forma que ele quiser, e ele usa também quem ele quiser. Porque esse Deus não faz acepção de pessoas que se separam dos outros para dizer que está se santificando. Esse Deus, ele usa justamente aquele que está misturado. Onde você menos espera, é ali que acontece o milagre. Esse Deus é assim. É um Deus que usa qualquer um, porque eu já disse uma vez, independente de tradição, independente de dogma, independente de qualquer coisa, o Deus que nós servimos, ele vai chegar no nível para poder abençoar alguém que ele quer abençoar. Não interessa o método e o raio que ele vai soltar, qualquer coisa assim. Deus usa o que ele quiser. Deus faz o milagre que ele quiser. E o milagre que acontece na minha vida, como eu já testemunhei um aqui uma vez, não é referência para acontecer na sua vida. Porque na sua vida Deus vai fazer do jeito que ele quiser. Na sua vida Deus vai usar quem ele quiser. Na sua vida Deus vai fazer o milagre que ele quiser e que você precisa. Milagres existem. Mas antes dos milagres, existe a presença de um Deus santo, que trabalha dentro da sua vida, independente do que você faz ou não faz, ele vai trabalhar na sua vida. Romão, mas eu estou ali no lugar onde eu não deveria estar, e Deus vai me usar assim mesmo? Não, talvez nem te use, mas ele vai usar alguém para te abençoar e te tirar desse lugar. Vai. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre em sua vida. E vai dizer para você, olha, seja santo, como esse Deus que você serve é santo. Nós acabamos de ler. Seja santo. Santidade não é você chegar no patamar de perfeição, porque isso nós só vamos alcançar quando nós recebemos um corpo glorificado, porque nesse corpo aqui, quando a gente diz que não peca, a gente já está mentindo. Que isso, Romão? É o que diz a palavra. Não sou eu que estou dizendo. E tem muita gente que enche a boca e diz assim, eu não peco. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Veja o que Deus faz. Encontre os milagres nesse lugar. Veja que Deus não usa métodos. Deus não usa jeito para fazer um milagre. Não tem esse negócio de pegar e... Não vou falar mais não. Acabou. Vamos continuar. 1 João capítulo 1, versículo 5. Esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há trevas alguma. Deus é luz e não há trevas alguma. Qual é a diferença das trevas para a luz? As trevas para a luz, por favor, acendam aquelas luzes ali, aquelas luzes quadradas, por gentileza. Tem como acender aí para nós? Acendam aí para nós, aquela luz quadrada. Deus é luz. Há uma diferença da luz para o escuro. Aqui eu estou só enxergando o vulto do irmão ali do lado, lá no canto. Mas quando eles acenderem a luz, acendam aí para mim, painel, por favor. Quando eles acenderem a luz, a coisa vai ficar diferente. Nós estamos aqui numa
Isso. Olha, agora eu estou vendo o rosto dele. Pronto. Deixa assim, painel. Deixa desse jeito aí. Agora eu estou vendo lá o rosto dele, olha lá. Estou vendo o rosto da irmã lá atrás. Olha, que benção. Ô, irmã, seja bem-vinda. Tudo bem, minha irmã? Olha lá, dando tchau. Valeu, agora estou te vendo. Eu não estava enxergando, gente. Então, luz é isso. A luz, ela coloca a claro tudo aquilo que está escuro. Tudo aquilo que você não enxerga. Tudo aquilo que às vezes para nós, é escondido. Mas olha, o Deus que você serve é luz. Nele não há trevas nenhuma. E quando ele entra na tua vida, tudo em tua vida fica claro. E o bom é que quando fica claro, ele te ajuda a enxergar. Ele te dá a dica. Olha só a sujeira que está aí do teu lado. Tem dó, né, meu filho? Dá um jeito, se limpa aí. E aí você vai limpando. Dando jeito, nós cantamos aqui um lance da casa, né? Nós preparamos a casa. A casa de Deus é o nosso coração, gente. Deus, olha, esse Deus tão grande, tão soberano, tão santo, tão imenso, tão assim, ele resolveu morar onde? Olha aqui, dentro do nosso coração. E quando nós resolvemos ser casa de Deus, imagina que tipo de casa você vai oferecer a Deus. Qual é a casa que você vai dizer, Deus, pode morar aqui, que essa aqui é a tua casa? Como é que pode ser? Sede santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Nele, ele é luz, e nele não há trevas nenhuma, assim diz o Senhor. Porém, não devemos pensar na santidade de Deus apenas como uma ausência de contaminação. A santidade de Deus, ela não é um atributo inerte ou negativo. Antes, sim, ela é um atributo positivo e ativo. A santidade de Deus, ela provoca em nossa vida transformações. Quando o Deus Santo entra em nossa vida e tudo fica claro, as coisas começam a ser expulsas do nosso coração e a limpeza começa a ser feita. Aí sim, vem a santificação que Deus diz, sede santo. Aí sim, começa a você então se tornar o perfeito que Deus diz, ser perfeito. Romão, eu vou alcançar a perfeição? Nunca. Não vamos alcançar só quando Deus vier na glória e nos der um corpo glorificado. Tudo bem, já falei isso aqui. Mas nessa terra, nesse corpo aqui, nós não vamos alcançar a perfeição de não pecar contra Deus. Mas a perfeição para Deus não é o não pecar. Não está isento do pecado, mas está com o coração voltado para não pecar mais. É como Jesus falou para aquela prostituta, disse assim, nem eu te condeno, agora vais e não peques, não erres de novo. É obedecer esse Cristo e dizer, Senhor, eu estou me esforçando, eu estou dia a dia dizendo a Ti que eu não quero, não vou pecar. Às vezes nós damos uma escorregada. Vem lá o Deus, te ampara, te coloca no colo e diz, meu filho, estou aqui te perdoando, não peques. E assim a gente vai deixando os pecados, vai deixando a vida ruim e vai transformando dia a dia, momento a momento. É isso que nós falamos sobre o crescimento do crente, em ser um crente menino e ser um crente já adulto, um crente maduro. Como Paulo diz lá nas suas cartas, que nós devemos procurar a maturidade de Deus, mas a maturidade de Deus se procura assim, deixando o Deus que é luz, o Deus que é santo, entrar no seu coração e começar a limpar a sua vida, para que você possa crescer na santidade e se tornar aquilo que Ele planejou para você, desde lá da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando nós
somos a imagem de Deus, porque somos pessoas inteligentes, estamos sobre a criação, e somos pessoas que podemos pensar, somos pessoas que podemos opinar, somos pessoas que temos escolha. Mas nós temos que ser semelhantes a Deus. É nessa semelhança que nós temos que resgatar. Ser semelhante a Deus é ser o que ele falou aqui. Sede santo, porque o Deus de vocês é santo. Tenha luz no seu coração, porque em mim não há trevas nenhuma. Vocês entenderam aí o que Deus está falando com vocês? É Provérbios. Olha o que Provérbios diz para nós. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Eu vou ler aqui junto com vocês. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos, aí vamos delinear. 6 coisas que o Senhor odeia. Olhos altivos. O que é o olho altivo? Nós já explicamos isso lá atrás. Uma das primeiras aulas que a gente deu aqui. Olhos altivos são pessoas que só olham por cima. São pessoas que ficam com o queixo lá em cima. Quando você chega perto dela, ela diz: você sabe com quem você está falando? Sabe quem sou eu? Sabe, você conhece a sua insignificância? Por que você está sentado junto de mim? Por quê? Por quê? Você sabe quem eu sou? Para você vir falar diretamente comigo? Você tem que falar com o meu secretário, com o meu não sei o quê, para chegar em mim. Tem pastores que é assim. Tem igrejas, eu ouvi falar nessa semana, igrejas que tem sala VIP. Ou melhor, lugares VIP. Pensa nisso, irmão. Pensa nesse negócio de lugares VIP. Para um santo que é santo de Deus, que tem que olhar o outro superior a si mesmo, como nós ensinamos aqui. Quando você vê o outro, veja o outro superior a si mesmo. Olha, e aí o cara está numa sala VIP que não pode se comunicar com ninguém. Que tipo de igreja é essa? Mandaram Barnabé lá para Antioquia, para descobrir por que os judeus estavam sentando junto com os gentios. Ó, no começo da igreja, nós vamos ver isso em Atos, hein? Não perca estudo de Atos. É muito significativo para o dia de hoje. Sentavam os judeus, os incircuncisos com os circuncisos. Por que as mulheres estavam ali misturadas? Por que existia aquilo? Quando Barnabé foi lá, ele viu o quê? O poder de Deus naquela igreja. Porque todos eram um só no Senhor. É uma comunhão só. Olhos altivos. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não seleciona você, nem pela sua estatura, nem pelo seu grau de escolaridade, nem pelos seus títulos, nem pela sua cor, nem pela sua capacidade financeira, nem pelo seu conhecimento teológico. Deus não separa ninguém dessa forma. Deus só diz o seguinte: você é santo? Então eu estou aí dentro. Aí ele, mora em você. Você é santo? Você é santo? É assim que Deus faz. Santifica o teu coração, meu irmão. Romão, mas Deus vai habitar em mim. Ele já habita em você. Aleluia. Ele é o Deus que resolveu morar em você. Creia nisso. Ele escolheu isso. Pergunto para você, qual é o Deus que faz isso? Aí vamos lá, olhos altivos, língua mentirosa. Mentiroso, meu irmão, longe de você. Fica longe de você, mentiroso. Opa. Deixa o mentiroso longe de você. Mãos que derramam sangue inocente. Muito crente apoiando guerras por aí. Eu estou preocupado com a igreja do Brasil, apoiando guerras e matanças de gente inocente. Olha o sangue dessas pessoas.
pensa bem naquilo que você escreve na internet, falando disso ou daquilo, sendo influenciado por isso ou por aquilo, sendo influenciado inclusive por gente que não conhece a palavra de Deus, que pensa que aquele povo é o povo daqui. É e não é. Porque se for o povo que está com Deus, é. Se for o povo que está fazendo toda essa... Eu não estou citando nome não, mas você já deve saber quem é. Matando gente que está procurando comida, na fila de comida, achar que isso é coisa de Deus. Que tipo de igreja nós somos? Que apoia um negócio desse? Só porque tem um nome lá? Tem muita gente que se chama Jesus, mas não é Jesus. Você está me entendendo aí o que eu estou falando? Tem muita gente que se chama Samuel, mas não é o Samuel da Bíblia. Tem muita gente que chama Pedro, mas não é o Pedro da Bíblia. Vocês estão me entendendo aí o que eu estou falando? Tem muita gente que se chama Tiago, mas não é o Tiago da Bíblia. Nós temos um Tiago aqui que é santo também, mas não é o Tiago da Bíblia. Entendeu, gente? Entendeu o que eu estou falando para vocês? Preste atenção naquilo que vocês escrevem na internet. Preste atenção naquilo que a igreja, muitas igrejas brasileiras estão apoiando por aí. Olha bem o que o Senhor detesta, que o Senhor abomina. Mãos que derramam sangue inocente. Bom, para quem, eu ia falar um provérbio aqui, mas eu estou com medo de falar errado. Então não vou me arriscar não. Coração que traça planos perversos. Você que maquina o mal. Eu odeio aquele irmão, então eu vou. Aí faz aqueles dentão de vampiro e as mãozinhas assim maquinando mal. Aí depois vem na igreja louvar. Ô Jesus. Aí chega em casa, maquina o mal de novo. Irmão, dá licença, irmão. Procura ver, raciocina um pouco. Se o Deus Santo coincide com isso. Pés que se apressam para fazer o mal. Aí, Romão, vamos fazer uma bagunça ali? Bora, estou dentro. Aí, Romão, vamos fazer Vamos, estou aqui dentro. Você é casado. Tu não tem mais a vida de solteiro. Não dá para fazer isso mais não. Entendeu aí que eu estou falando? A tua vida agora é outra. A internet, está ouvindo o que eu estou falando? Você agora é um servo de Deus. E um pai de família. Não tem que ficar correndo na onda dessas pessoas que já estão maquinando o mal. Você sabe o que eu estou dizendo. A testemunha falsa que espalha as mentiras. Você que se apressa a publicar aquilo que você nem sabe se é verdade. Hoje em dia a coisa mais fácil é você falar uma mentira e simplesmente ficar isento. Mas cara, presta atenção. Tu serve a um Deus que está acima dos arapongas que a gente encontra nessa vida por aí. Deus não precisa de colocar uma escuta em tua vida ou uma câmera particular para te enxergar. Ele já te enxerga de cara. E Ele sabe de você muito mais do que você mesmo. Então não vem com essa que você está escondendo de Deus. Alguma coisa que não esconde não. Quando você espalha a mentira, Deus já sabe que foi você. Então preste atenção naquilo que você fala. Quando a mentira vem para mim, o que eu faço? Eu simplesmente digo, parou aqui, não vai para frente, porque de mim o diabo não vai fazer uso. A minha língua é santa, é de Deus. O meu coração é santo, é de Deus. A minha vida é santa, é de Deus, e não vai caber essa mentira. Amém? E a sétima, Deus abomina.
Olha, estamos falando da santidade de Deus. Estou falando isso tudo aí do coração que tem que ter Deus na vida. A sétima Deus abomina, que é o quê? Provocar discórdia entre os irmãos. Caramba. Ixi, pegou. Pegou. Por quê? Você conhece aquele irmãozinho lá? Não. Sei não, irmão. Toma cuidado com aquele irmão. Tu não sabe o que ele está falando. Tu não sabe o que ele está fazendo. Ele está fazendo isso, fazendo aquilo, tal, tal. Não vai na dele. Sai fora, fica longe dele. Ó, tu sabe o que estão fazendo ali? Cara, fica comigo. Sai fora daquele grupo lá, porque aquele grupo lá não é de Deus. Fica com esse grupo aqui. Esse grupo é do Senhor. Irmão, você que tem um ministério ativo, como eu vou citar de novo, toda hora eu cito. O ministério de homens é um ministério que está incluso em tudo quanto é buraco. Tudo quanto é coisa aqui da igreja, eles estão lá. Outro ministério também maravilhoso, que está com a porta aberta para receber vocês. O Coneb. Ah, mas, Romão, vamos falar só de quê? Só de negócio de ativismo, de antirracismo, não sei o quê. Meu irmão, o que vai falar lá é sobre a palavra de Deus. Vai lá escutar. Você não sabe, você não conhece. Já está falando antes de conhecer. Então vai ver. Vai lá ver o que é. Aí, a pessoa já, opa, peraí. Então tá. Tem um ministério? Tem. Kids. Recomeçar. Ministério da Inclusão. Família, nós vamos ter um encontro de família agora. Quinta-feira tem a reunião de oração dos irmãos. Se inclua no lugar, mas não comece a falar dos irmãos, não comece a provocar divisão na igreja, não comece a falar de um, de outro, que você não conhece a vida. Você tem que ter certeza daquilo que você está falando, e se não for para edificar a igreja, fica calado. Aquilo que não é para edificar a palavra, a igreja, fica calado, não seja usado pelo inimigo. Mas se coloca como homem de Deus, mulher de Deus, que vai edificar a igreja de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. É o que diz a palavra. Deus abomina o pecador, mas ele, ou melhor, Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Tá certo? Ele ama. Então tem irmão aí que faz coisa errada? Tem. Essa igreja aqui eu já disse uma vez, é uma arca de Noé. Tem tudo quanto é bicho aqui. E cada um faz um cocô mais fedido do que o outro. Entendeu? E aí? Está tudo lá dentro. Você tem que sentir o cheiro. Nossa, que cheiro horrível. Agora, pula para fora da arca. Vai para fora da arca, por favor. O que você vai encontrar lá fora da arca? Hein, meu irmão? Morte. Então, quando a pessoa coloca o nariz na janela e vê aquela tempestade, aquele monte de água, fala, ai meu Deus do céu, é melhor ficar aqui mesmo. Esse aqui é o melhor lugar. E é isso que eu estou dizendo para você. Aqui pode ter gente diferente, gente que você não gosta, pode ter coisa que você não gosta, mas aqui ainda é o melhor lugar para você estar, porque aqui tem a presença de Deus, que não faz acepção de ninguém, e também vai atingir você, meu irmão. Vai falar contigo. Esse é o Deus Santo que está olhando para você e quer se relacionar com você. Deus precisa do teu coração aberto. Se não tiver aberto, não vai. Não vai. Ele diz, eu bato a porta, mas quando você diz assim, a porta eu abro se eu quiser. Tudo bem, tem toda a razão. Abre se você quiser. E aí? Vai abrir ou não? Vai deixar Deus de fora? Tu vai suportar isso? É a pergunta que eu te faço. Deus soberano é um Deus... Meu Deus. Estou olhando o tempo aqui. É um Deus que, pela sua soberania, Ele criou tudo. E Ele tem tudo em suas mãos. A soberania dele é uma coisa plausível. É uma coisa que dá para se enxergar de cara.
Se a terra fosse um pouquinho mais perto do sol, ela se queimaria. Se ela fosse um pouco mais distante do sol, ela viraria uma bola de gelo. Ela está no lugar certinho. E ela já está há milhares de anos fazendo aquela rotação em torno do sol chamado translação. E ela faz isso aí de uma forma regular, de forma que quando ela fica mais distante do sol, aí temos o inverno e o outono, não é isso? Primavera ou outono? Não, inverno e primavera, né? As estações mais frias. E quando elas estão mais perto do sol, elas têm o quê? O verão e o outono. As estações mais quentes. E através das estações, toda a criação se movimenta. As plantas vêm, as chuvas vêm, os rios vêm, a maré vem, a lua cheia, que também delimita a maré, vem. Tudo vem. Tudo vem. Existe a lei da gravidade, onde nós ficamos presos ao chão. Preso à terra. Se você for lá em cima e pular de um prédio, a gravidade vai exercer uma força em você, pode te matar. São as leis que Deus sustenta os seus cosmos, esse cosmo, essa criação cósmica. É aquilo que nós vemos dentro da natureza, feita por Deus. Quando eu olho o jardim da minha linda, eu fico lá glorificando a Deus pelos beija-flores que aparecem lá, pelo sabiá que coloca lá, faz o seu ninho, pelo bem-te-vi que fica cantando. E tem lá uma floresta, uma mini floresta, mas tem. E a gente glorifica a Deus. Segunda-feira, alguns irmãos vão lá num lugar chamado Vargem Grande, lá para jogar um futebol, mas lá tem uma cachoeira lá perto. Eu não sei jogar futebol, irmão, eu sou ruim demais de bola. Se os irmãos quiserem ter raiva de mim mesmo e ver o pecado entrar na vida deles, não na minha, na deles, de raiva de mim, é me colocar lá para jogar futebol. Mas aí eu vou só por causa da natureza. Eu olho aquela cachoeira e eu fico lá embaixo da cachoeira, tomando banho. Natureza, tudo Deus sustentado em suas mãos. E Deus fez o homem também dentro dessa perfeição. Olhe bem o que você é. Olhe bem o seu coração, quantos anos ele está aí vivendo, batendo. E quantos anos ele vai ainda durar mais, batendo. Ele nunca parou. Entendeu? Agora o meu carro, ele dura 5 anos, já tem que fazer ali uma revisão, tem que olhar a manutenção de algumas peças, alguma coisa assim. Você é uma máquina que Deus fez assim. Do barro, formou, soprou o fôlego de vida e disse: viva. Tudo nas mãos dele. A soberania dele faz com que a gente veja que está tudo no seu controle. Mas Deus resolveu deixar o controle também das coisas na mão dos homens. E tem certas coisas que Deus disse assim: olha, cuida do jardim. Está aqui, Adão, dê nome às plantas, dê nome aos animais. Está aqui, formem uma família, o homem se una à mulher e seja uma só carne. Deus deu todas as lições, Deus deu todas as funções e disse: agora vivam. Aí o homem, em vez de viver legal, ele vai destruindo, ele vai fazendo um monte de coisa errada. Mas Deus deu essa liberdade para o homem. Aí esse Deus entra de novo na história. Por quê? Porque veio o pecado, trucidou a relação do homem com Deus, destruiu. Aí então Deus está desde lá do capítulo 3 de Gênesis até Apocalipse, tentando fazer o quê? Reconstruir de novo a relação do homem com ele. Até hoje Deus está tentando reconstruir a relação dele com você. Tem gente que acha que nasceu do nada, que tem essa vida toda assim. Mas existe um Deus que te criou, e um Deus que quer se relacionar contigo, um Deus santo, um Deus soberano. Provérbios 19, capítulo 19, versículo 21. Eu vou passar 3 minutos, tá certo? Puxa vida, e agora? Eu vou fazer o seguinte.
Eu falo demais, né? Eu devia ter falado menos. Porque tem o Deus soberano, tem o Deus compassivo. Eu queria muito falar sobre o Deus compassivo, mas eu não quero aprender vocês mais não. Mas eu quero só ler esse versículo, Provérbios 19, versículo 21, e nós vamos comentar aqui 3 minutos dele. E esse estudo, com certeza, eu vou dar ele para vocês outro dia, vai ficar guardadinho lá, para a gente dar esse estudo aqui, que eu preparei com todo carinho para entregar para vocês. Entendeu? Nós vamos falar sobre responsabilidade do homem, sobre o que o pecado faz para distanciar esse homem, sobre o que Deus faz para te incentivar, para te trazer os planos, para colocar os planos sobre sua vida, sobre o que você tem que conhecer para que seja conhecido por esse Deus, que nós somos conhecidos por Deus. Vocês entendem que é ser conhecido por Deus? Deus está te vendo e te conhece, mas Deus quer ser apresentado a você. Como assim, Romão? Como é que é isso? É simplesmente quando você abre o coração para Ele. Ele se apresenta para você e você se apresenta para Ele. Esse é o Deus que você serve. Porque é um Deus que está presente em tudo. Eu falei da natureza porque nós vamos falar sobre isso. A natureza, ela simboliza toda a manifestação de Deus. Deus está presente, mas Deus ainda não é conhecido de você. E você não é conhecido dele, por causa de uma distância que nós vamos explicar, que você tem que tirar, tem que sair desse limbo que separa você e Deus. Não perca os capítulos das próximas semanas, que será abençoadores, nós vamos falar sobre isso, que Deus vai te abençoar demais. Eu acho, Júnior, que eu vou ter que adiar um fim de semana, uma quarta-feira só, o livro de Atos. Nós vamos ter que adiar. Semana que vem a gente continua esse estudo aqui para não tirar o horário de vocês, tá bom? Vamos combinar assim? Semana que vem nós vamos continuar dando esse assunto aqui. Vamos ler aqui. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus, na sua soberania, Ele tem muito planejado para a sua vida. Mas dentro do planejamento de Deus, conta com a tua porta que precisa ser aberta. Quando você planeja, você sonha. Você diz: Deus, eu ainda tenho sonhos, eu ainda vivo. Mas existe algo na sua vida que deve ser feito ao planejar, ao delimitar para você projetos e planos. Esse algo que você tem que ter na sua vida é uma conversa sua com Deus, se apresentando para Ele, falando: Senhor, eis-me aqui, e esses sonhos, esses planos que eu tenho, eu entrego agora em tuas mãos, para que tu me guie, para que tu sejas soberano sobre a minha vida, sobre os passos que eu vou dar, sobre tudo que eu vou fazer, para que então o que eu fizer seja para a honra e glória do teu nome, porque tu és santo e eu tenho que ser santo também. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Eu queria ter começado Atos semana que vem, mas nós vamos dar mais uma adiada, mais um fim de semana só, porque eu falei muito hoje, e graças a Deus falei o que precisava ser falado, que eu senti no meu coração, para que Deus abençoe você. Vamos ficar de pé agora. Irmãos, a coisa melhor que tem é quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, e começamos a ver o que Deus tem escrito para nós, que não precisamos de muita coisa não, é só você ter um pouquinho só de paciência e debruçar na palavra do Senhor. Eu estava pensando aqui, esses versículos estão todos lá, e quantas vezes eu passei por eles e não percebi o que eles poderiam falar comigo, mas graças a Deus e graças a essa igreja maravilhosa que estuda a palavra de Deus, nós estamos vendo essas coisas pularem em nossos corações, pularem nas nossas vistas e virem direto para nós. Eu agradeço demais a Deus essa oportunidade que eu tenho de falar com vocês sobre essas verdades que Provérbios fala a respeito desse Deus maravilhoso. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, que você coloque Ele como o Deus santo da tua vida, e que tudo que você planeja fazer seja claro para Deus,
para que Deus, com a sua luz, ilumine os seus passos, seus planos e tudo aquilo que você planeja diante desse Deus soberano, desse Deus maravilhoso que está governando sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe muito. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.